Oi, minha gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre um gênero textual muito bom, né? Encantador. Um gênero textual que, assim, partiu da oralidade, né? E a gente sabe realmente, tem alguns gêneros que constituem oral. O que é isso? Por que eu posso dizer que partiu da oralidade? Porque as lendas, elas existem do imaginário de um povo, né? Então, as pessoas vão contando suas lendas, vejam que nós temos as lendas, né? Regionais, né? As lendas que são medievais. No que consiste uma lenda regional? Então, está atrelado muito à cultura da região, né? Ao que se come, ao que se veste, ao que se lê, ao que se fala, ao clima, né? Aos aspectos geográficos, tudo isso está associado à formulação da cultura e, consequentemente, das lendas, né? Que são destaques no folclore, né? Bem, mas nós vamos falar um pouco sobre o conceito do gênero lenda agora. Esse gênero textual apresenta predominância na terceira pessoa. Ah, professora, eu nunca posso escrever uma lenda em primeira pessoa, a menos que a proposta lhe peça, né? Por que isso? Porque a lenda, cada gênero textual, ele tem a sua estrutura, em sua estrutura, um aspecto de discursivo que está para a linguagem, né? Então, no que diz respeito à linguagem, a gente tem o narrador, porque é uma narrativa, nesse caso da lenda, e a lenda em si, ela trata de fenômenos relacionados a aspectos relacionados a fenômenos da natureza, a uma metamorfose, por exemplo, né? O que é uma metamorfose? É uma transformação. Então, muitas vezes, os concursos, né, por diversas vezes, na produção de lenda, vai pedir para que você empregue, faça uma lenda e não vai dizer a pessoa, né? Então, você vai empregar a terceira pessoa. E você pode ler em suas pesquisas de lenda que você vai observar sempre a presença do narrador observador, o narrador onisciente, tá? Em terceira pessoa. Posso fazer em primeira pessoa, se a proposta lhe pedir a produção de uma lenda em primeira pessoa, você deve fazer, obviamente. Mas se ela não especificar, você vai optar pela terceira pessoa, tá? O narrador observador. Então, continuando o conceito aí, né? Vou reiniciar. Este gênero textual apresenta predominância da terceira pessoa, metamorfose, que é a transformação, e pode trazer uma moral. Pode trazer uma moral. Esta não é uma lição explícita, como nas fábulas, né? Na fábula você tem escrito moral no final. Então, ou dentro vai ficar bem claro ali que se aprendeu uma lição, né? Quem tudo quer, tudo perde, devagar se vai longe. Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Essas morais que a gente observa bem, tanto na moral explícita, aquela que vem no final, escrita, né? No texto moral, ou implícita, né? Então, isso a gente não vai observar esse tipo de moral na lenda. Mas, continuando a leitura, mas sim um ensinamento de que o bem vence, ou a importância da obediência aos pais, por exemplo. Então, nós observamos várias lendas que têm um intuito até didático, né? O Papa Figo. O Papa Figo pega crianças, né? A lenda diz que o Papa Figo ele pega crianças que não obedecem aos pais, crianças obedientes, né? Crianças que falam com estranhos, sem a presença de um pai ou uma mãe perto, né? Enfim, as lendas trazem sim um ensinamento. As lendas associadas ao folclore, por exemplo, o Saci-Pererê, o Curupira, né? Eles são defensores da natureza. E na sua criação, a gente observa que tem lá a questão do implícito, né? De se lutar pelo bem, né? De se lutar pela preservação ambiental, né? Com esses seres lendários. Podemos classificar as lendas como urbanas, medievais ou folclóricas. São as lendas mais regionais. As urbanas têm um teor mais assustador. Então, muitas vezes até se confunde, né? A lenda urbana com uma narrativa de terror. A gente tem que ter cuidado porque há uma diferença, tá? Como a loira do banheiro, a lenda urbana, né? As medievais são associadas a monstros, como a lenda do dragão, por exemplo. E, finalmente, as folclóricas vêm da cultura regional, como a mula sem cabeça, o boto rosa ou o boto cor-de-rosa, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso, eu aconselho. Lenda é maravilhoso, né? Lenda é um gênero textual que encanta,
prende a nossa imaginação. Muitas vezes, trabalhando com lenda, o aluno pergunta, professor, é verdade realmente isso aconteceu? Né? Isso existiu, isso existe? Porque ela vem realmente dessa oralidade. Uma pessoa conta para outra e para outra, e não tem uma referência realmente histórica, de data, de ano, né? Ela tem a sua indeterminação, mas algumas lendas trazem, inclusive, viu? No século tal, né? Você não sabe dizer quando começou, porque ela parte da oralidade, ela vem da oralidade, a lenda, né? Vamos ver um exemplo de lenda folclórica, a Vitória Régia. Eu tenho certeza que muita gente conhece a Vitória Régia, né? Mas vamos ler juntos? E tem a referência aqui abaixo, ó. Diz assim, a lenda da Vitória Régia é muito popular no Brasil, principalmente na região norte. Veja, né? É uma lenda regional. Diz a lenda que a lua era um deus que namorava as mais lindas e belas, as mais jovens índias, e sempre que se escondia, escolhia e levava algumas moças consigo. Em uma aldeia indígena havia uma linda jovem, a guerreira Nayá, que sonhava com a lua e mal podia esperar o dia em que o Deus iria chamá-la, levá-la, né, embora. Os índios mais experientes alertavam Nayá, dizendo que, quando a lua levava uma moça, essa jovem deixava a forma humana e virava uma estrela no céu. No entanto, a jovem não se importava, já que era apaixonada pela lua. Essa paixão virou obsessão no momento em que Nayá não queria mais comer nem beber nada, só admirar a lua. Então, você tem aqui o personagem, né? É uma narrativa, você tem Nayá, você tem os índios, né, experientes, que alertam Nayá sobre a situação. A gente tem o onde da narrativa, que é na tribo, né? A gente tem aqui a figura de um deus, representado pela lua, não é verdade? E a gente tem um problema aqui, né? Porque Nayá queria ser levada pela lua e chegou até virar uma obsessão. Ela parou até de comer, de beber, ela só queria admirar a lua. Veja, essas concepções aqui da narrativa, especialmente do gênero lenda, a gente tem que começar a observar, né? Por esse exemplo, a gente absorve muitas coisas do gênero, tá? Continuando, diz assim, numa noite em que o luar estava muito bonito, aí veja outra referenciação de tempo, né? A moça chegou à beira de um lago, lugar, né? Viu a lua refletida no meio das águas e acreditou que o Deus havia descido do céu para se banhar ali. Então, ela viu o reflexo no lago, né? Ela viu o reflexo da lua, lindíssima. E aí, a gente tem o quê? Em seguida, a moça, olha, assim a moça se atirou no lago em direção à imagem da lua. Quando percebeu que aquilo foi uma ilusão, que ela não tinha visto de fato a lua ali dentro, né, do lago. Era o reflexo da lua que estava no céu. Aí ele diz, tentou voltar, o texto diz, né, tentou voltar, mas não conseguiu e morreu afogada. Então veja que tragédia, né? A Índia Nayar queria tanto ser levada pela lua que chegou a imaginar que o reflexo ali era verdadeiro, né? Era a lua estava lá, não era apenas um reflexo, e mergulhou em busca da lua, morreu afogada. Aí veja o processo de metamorfose que acontece nessa lenda. Ó, comovido pela situação, o deus Lua resolveu transformar a jovem em uma estrela diferente de todas as outras, uma estrela das águas, Vitória Régia. Por esse motivo, as flores perfumadas e brancas dessa planta só abrem no período da noite. Então, veja, uma lenda para explicar, né, esse fenômeno da Vitória Régia, que só abre suas lindas flores perfumadas e brancas à noite. Então, veja que as lendas folclóricas, as lendas regionais, né, elas são muito ligadas, associadas aos fenômenos da natureza, né, a criação, algum aspecto. Eu tenho uma aluna mesmo, que, vou falar o nome dela, já foi minha aluna há alguns anos, Ana Luz. Ela fez uma lenda maravilhosa falando sobre a criação da árvore. Eu propus em aula e ela fez a criação da árvore. Maravilhosa. Depois eu compartilho com vocês. Muito boa. Então, a lenda, ela pode explicar alguns fenômenos, né, da natureza. Veja, quando eu digo pode explicar, é dentro de um aspecto lendário, né, que está para o quê? Para o que obviamente, não é real. A lenda, ela mistura fatos possíveis com fatos impossíveis. Veja, o que é possível aqui? Existe uma índia em uma aldeia, né, que admirava muito a lua. Maravilhoso, é possível, tranquilo, né?
Mas aí esse Deus que levava as índias com eles as mais bonitas, isso aí já entra para o lado né, do que é inventado, do que é aquele para embelezar, né, para comover, para influenciar, para envolver as pessoas na narrativa, né? E aí a gente entra em um processo realmente impossível, do possível com o impossível. Impossível, o Deus, Lua, né? Transformar essa jovem em uma estrela diferente, estrela das águas, a Vitória Régia. A gente sabe que aí, né, houve uma explicação tão plausível, tão assim, dentro do impossível, mas, né, nos dá uma resposta para a formulação daquela planta tão linda, né? A Vitória Régia. E por suas flores só abrirem à noite. Então, além dela ter esse processo de envolvimento, de envolver, de encantar, de se tirar uma lição também das questões, né? Bem, eu vou lançar aqui uma proposta. Essa proposta é para nos incentivar a desenvolver o texto, porque a gente tem um conceito, a gente tem um exemplo, mas a gente aprende bem mais produzindo, né? Então, para os alunos, meus alunos, eu irei corrigir essa redação, essa proposta que está aí lançada, né? A proposta da semana, uma proposta a mais da semana, né? E aí ele diz, redige uma lenda urbana associada às imagens abaixo. Olha, eu quero uma lenda urbana. Então, eu quero que você estude mais, pesquise mais. Sobre o que é uma lenda urbana? Urbana é associada ao quê? Nos remete a quê? Melhor dizendo, a rua, a casa, né, a cidade, as pessoas interagindo dentro de um aspecto urbano, né? Um ambiente urbano. Não é mata, não é floresta, como a lenda de Nayá, né? Considere o fenômeno da metamorfose para este texto. Então, eu quero que haja uma transformação, a proposta, né? Eu não, a proposta pede para que haja uma transformação dentro dessa lenda urbana, associada à imagem abaixo. Empregue discurso direto, ou seja, tem que ter alguma fala direta de personagem. De 15 a 20 linhas e capriche. Então, você tem aqui aspectos importantes. Primeiro, você tem que saber que é uma lenda urbana, não é ambiente de floresta, é ambiente de cidade, né? Associada à imagem, tem que observar bem a imagem. Olha a imagem aí, que é um texto visual. Na verdade, texto misto, porque tem palavras também. E eu quero que você considere uma metamorfose. Então, você tem que dentro falar de algum processo de transformação. E você tem que se sujeitar à quantidade de linhas, que é de 15 a 20 linhas. Vamos olhar o texto aí, misto. Ele diz assim, eu como certo, o que me engorda são meus pensamentos. Então, ele tem aí, né, o prato menininho, que é um pouco gordinho. Aí ele tem aí no prato salada, né, a gente tá vendo aí ovo também, tem uma frutinha ao lado, tem um copinho aí que parece suco, mas ele tá pensando aí em chocolate, sorvete, hambúrguer, batata frita, né? Deu até fome. E aí ele tá aqui, né, nos seus pensamentos. Mas será que só pensar engorda? Né? Analise aí a situação, vejam direitinho. Será que ele só realmente pensa nessas coisas? Olha como ele tá gordinho, né? Então, faça um texto bem caprichado, trabalhando a temática, tá? Da lenda urbana, associada a uma temática que é a questão da saúde, né? Da saúde, de se alimentar bem, de se nutrir com alimentos realmente saudáveis, porque são esses que nutrem, né? E aí eu deixo a dica também para vocês aqui, ó. O sucesso vem para quem estuda. Então, estude, né, se dedique, treine o gênero para você ficar realmente fera no assunto, para que você entenda bem o assunto, tá? Aqui ao lado é uma proposta de uma nova turma de cursinho, realmente cursinho, quando eu falo, é do sexto, para concurso com admissão no sexto ano, tá? Que nós estamos realmente com outro horário, mas aí quem tiver interesse pode entrar em contato, tá bem? Caprichem na lenda, trabalhem, desenvolvam essa temática, né? Mesmo que você não vai fazer um concurso, você pode treinar, exercitar, e aí eu quero que os da minha sala, né, tem esta semana para enviar para a correção, atendendo aos scores dos concursos, os maiores, dos concursos mais exigentes, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro.